Deixa comigo. Bom dia, Luna. Bom dia. Tudo certinho? Sim. Que bom. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Tudo bem? Sim. Bom. Nós vamos encerrar o livro 2 hoje, tá? Terminando de corrigir, fazendo uma revisão do último capítulo para esclarecer dúvidas, tá bom? E aí, depois, na próxima aula, a gente já vai usar o livro 3, ok? Bom dia, Laísa. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia. Vamos lá, então, pessoal. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 6 sobre expressões algébricas, tá? A tia vai esclarecer as dúvidas que vocês têm em relação ainda a esse conteúdo, tá bom? Vamos fazer correção das atividades que ainda nós não corrigimos, tá bom? Para que a gente possa, na próxima aula, dar início ao estudo do livro 3, ok? A avaliação de vocês eu já corrigi. Daqui a pouco, à tarde já vai estar lançado no sistema, tá? A notinha de vocês. E por enquanto é isso. Tá joia? Vamos lá? Eu vou desligar minha câmera aqui e vou compartilhar a tela do livro de vocês. Alguém gostaria de colocar alguma questão em especial ou alguma dúvida em especial
do estudo desse capítulo 6. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alguém gostaria de pedir algum esclarecimento, talvez de alguma atividade que já tenha sido corrigido, de alguma tarefa que nós já fizemos, que eu corrigi, mas que ainda resta alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, pessoal? Não? Então, vamos lá. Para a gente encerrar esse assunto do capítulo 6. Então, ó, nesse capítulo 6, nós estudamos as expressões algébricas e algumas sequências numéricas, tá? Dentro das expressões algébricas, a primeira parte que nós estudamos, né? Nós falamos sobre um monômio. O que é um monômio? É quando nós temos a constituição, né, de determinado valor através de uma parte numérica e uma parte literal, né, que é um coeficiente, que nós chamamos, e a parte literal. Aqui alguns exemplos, né, é o uso das letras dentro da matemática, né, são determinados monômios. Coeficiente é a parte numérica que antecede as letras, né, e a parte literal são as letras. Lembrando que a parte literal, a gente também os expoentes, tá? Então, na parte literal, o expoente faz parte da nossa parte literal. Depois nós vimos que são monômios semelhantes, né? Monômios semelhantes são os monômios em que a gente tem a mesma parte literal com o mesmo expoente. Bom dia, Eduarda. Bom dia. A tia vai pedir para você silenciar seu microfone. Tá joia? Isso, obrigada. Então, ó, monômios semelhantes são os monômios que possuem a mesma parte literal com o mesmo expoente, né? Por exemplo, aqui, né? AB ao cubo e AB possuem a mesma parte literal, porém com expoentes diferentes. Então, eles não são classificados como monômios semelhantes. Para ser monômios semelhantes, nós temos que ter a mesma letra com o mesmo expoente. Certo? Então, essa primeira parte da atividade nós já corrigimos, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, só falar. A tia esqueceu de aumentar aqui a tela, deixa eu aumentar que fica melhor. Deixa eu abrir. Depois nós vimos a redução de termos semelhantes. O que é reduzir termos semelhantes? Agrupar um termo por semelhança é somar ou subtrair os termos que são semelhantes, que possuem a mesma parte literal com o mesmo expoente. Então, essa redução, ela acontece através da adição e da subtração. De que forma? Quando os termos são semelhantes, a adição e a subtração só acontece no coeficiente. A gente soma ou subtrai os coeficientes e repete a parte literal. Nós vimos alguns exemplos, né? Quando a gente faz esse agrupamento, que é essa adição ou subtração. Ó, eu tenho aqui 2ax menos 7ax menos 3ax. A adição vai acontecer com quem? Com 2, com menos 7, com menos 3. Na verdade, aqui uma subtração. E a parte literal, ela é repetida. A gente repete. Pois outro termo que é semelhante, 5a com menos 4a. A subtração vai acontecer de 5 com menos 4. Né? Repete a parte literal. Então, a redução é o agrupamento que nós chamamos de monômios semelhantes. Acontece, a operação só vai acontecer com os coeficientes. A parte literal, a gente repete.
esse agrupamento só acontece com monômios que são semelhantes, a mesma parte literal com o mesmo expoente. Depois nós aprendemos a classificar as expressões de acordo com a quantidade de termos. Monômio, um termo. Binômio, 2 termos. Trinômio, 3 termos. E acima de 3 nós chamamos de polinômio. O grau, a gente considera no monômio a soma de todos os expoentes, tá? Então, nós temos aqui o monômio x elevado a quarto, y não tem expoente, a gente não pode esquecer que esse y vale 1, somamos 4 mais 1, 5 mais 2, 7. Então, esse monômio é de grau 7. Grau do polinômio, nós vamos separar dentro do polinômio aquele que tem o maior grau. Aqui no nosso exemplo, 4. Então, esse é um polinômio de 4º grau, né? Aqui, por exemplo, nós temos várias letras compondo esse termo. Então, a gente vai somar 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, é do 6º grau. O maior grau está aqui, nesse termo. Então, é ele que a gente vai considerar. Essa tarefa também nós fizemos na última aula, né? A tia já corrigiu com vocês. Classificar como trinômio, binômio, polinômio, monômio e qual o grau. A adição e a subtração nós acabamos de falar, que é o agrupamento. Aí eu fiz com vocês essa atividade número 1 na aula. E aí nós trabalhamos também a explicação. A partir daqui, a tia trabalhou uma seleção de atividades com vocês. Ela marcou somente algumas atividades que eram para ser realizadas. Então, ó, nós vamos falar aqui das operações. Nós trabalhamos a questão A e a questão B na última aula, né? A importância do sinal, quando ela está antecedendo o parênteses, que a gente trabalha a inversão dos valores. Então, a gente ia reduzir, agrupar os termos por semelhança. Na questão número 2, na letra A, ficou 12s ao cubo menos 2s ao quadrado menos 5. Na questão B, o segundo parênteses teve o sinal invertido. Virou menos 12 mais 21 e mais 5. Agrupando os termos por semelhança, nós vamos conseguir encontrar menos TU ao quadrado mais 5. U T ao quadrado mais 32T menos 12. Pois a tia pediu que vocês trabalhassem a questão D, observando que aqui nós temos um sinal de subtração antecedendo o segundo parênteses, então nós vamos inverter os sinais aqui, né? Menos y ao quadrado e mais 5, que é o que ficou aqui, ó. Repete o primeiro, inverte o sinal do segundo e o terceiro parênteses permanece o mesmo. Agrupando por semelhança, 4y à quarta menos 8y ao quadrado menos 3y mais 3. Questão que foi uma questão que a tia também selecionou. Primeiro e segundo parênteses vão permanecer, né, com valores iguais, porque aqui antecedendo os parênteses nós temos o sinal de adição, então permanece. Agrupando por semelhança, nós vamos ficar com 3A mais 5AB mais 2B. Questão F. Na questão F, permanece o primeiro parênteses, só eliminar o parênteses. Permanecem os valores do segundo, né? Só eliminar o parênteses. Inverte todos os sinais do terceiro parênteses. Então, vai ficar menos 15p ao cubo, menos 7p e menos 6.
Agrupando esses termos por semelhança, 12p ao cubo menos 24p mais 7. Então, essas são as atividades de adição e subtração que nós realizamos. Depois, a questão, nós não fizemos, né? A outra questão. A tia passou para a questão de multiplicação. Nós trabalhamos a multiplicação de monômio por monômio, monômio por polinômio e polinômio por polinômio. 3 tipos de multiplicação. Nós vimos que a multiplicação ela acontece entre o coeficiente e a parte literal, né? Diferente da adição e da subtração. Aqui nós vamos trabalhar monômio vezes monômio, né? Então, coeficiente vezes coeficiente. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 2, 10. B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. C vezes C, C ao quadrado. Então, quando a gente trabalha a multiplicação, a atenção da gente, né, a gente precisa estar muito mais concentrado, porque ali nós vamos realizar a multiplicação entre sinais, em primeiro lugar, a multiplicação entre o coeficiente, que é a parte numérica, e ainda a multiplicação entre a parte literal, que é essa repetição da letra com a soma desses expoentes, tá? Então, ó, um monômio por um polinômio, monômio vezes o primeiro termo do polinômio, o monômio vezes o segundo termo do polinômio. A multiplicação de polinômio por polinômio, todos os termos devem ser multiplicados entre si. O primeiro com o primeiro com o segundo segundo vezes o segundo vezes o segundo. Então, aqui existe a multiplicação entre todos os termos. Aí, nós trabalhamos, a tia pediu que vocês realizassem a atividade. Opa! Número 3, aqui. 4 e 5, da página 82. Então, olha só. Aqui, os monômios e os polinômios foram descritos através de uma letra. E aqui a letra seria substituída. Então, ó, eu quero que vocês aqui, né, vocês teriam que multiplicar o polinômio A com o B. Então, vou substituir A. 3A ao quadrado mais 2A vezes B. 2A ao quadrado menos A. Como que nós vamos fazer essa multiplicação? Primeiro vezes o primeiro. 3A ao quadrado vezes 2A ao quadrado. 6A à quarta. 3A ao quadrado vezes menos A. Menos 3A ao cubo. Agora o segundo. 2A vezes 2A ao quadrado. 4A ao cubo. 2A vezes menos A. Menos 2A ao quadrado. Fiz a multiplicação. Todas as vezes que nós trabalharmos a multiplicação, nós vamos verificar se o resultado dessa multiplicação, ela aceita um agrupamento. Então, aí a gente vai adicionar ou subtrair os termos. Tem algum termo semelhante a 6A à quarta? Oitavo ano. Qual o termo que tem semelhante a 6A à quarta? Oitavo ano, vocês estão aí? Tia, tem o 6 a 4, mas seria igual, né? Não tem, né? 6A elevado à quarta. Aqui nós temos A ao cubo e A ao quadrado. Tem alguém que eu possa somar com esse 6A à quarta? Tem? Mateus?
Acho que não. Não tem. Menos 3A ao cubo com 4A ao cubo. Dá para agrupar? Murilo? Não. Eu Hã? acho que não. Eu acho que não. Não? Menos 3A ao cubo com mais A ao cubo. Mais 4A ao cubo. Ah, não. Dá. Dá, né? Como que eu vou fazer? 4, tira 3, sobra A ao cubo. Tem algum termo semelhante a menos 2A ao quadrado? João? Tem? A ao quadrado, tem mais algum termo semelhante? Não, pessoal? Não tem, né? Então, acabou. Agrupamos 6A à quarta mais A ao cubo menos 2A ao quadrado. Na questão B, nós vamos trabalhar a potência de A elevado ao quadrado. Elevar A ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar esse polinômio 2 vezes, né? Então, aqui eu vou multiplicar 3A ao quadrado mais 2A pelo próprio 3A ao quadrado mais 2A. Pessoal, o que é uma potência? Multiplicar um número por ele mesmo. Se aqui nós temos um polinômio, é o polinômio multiplicado por ele mesmo, tá? Então, eu vou ter que multiplicar 3A ao quadrado por 3A ao quadrado. 3A ao quadrado por 2A. 2A por 3A ao quadrado. 2A por 2A. Trabalhei a primeira multiplicação. Certo? Trabalhei aqui a multiplicação. Tá aqui o termo que eu encontrei dessa multiplicação. Os termos, né? Agora, nós vamos trabalhar a adição do C, do termo C. Quem é o termo C? Menos 2A à quarta. Então, é uma subtração que eu vou fazer. Agora, nós vamos fazer o agrupamento. 9A à quarta. Quem é semelhante a 9A à quarta, oitavo ano? Nove A à quarta é semelhante a quem? 2A4 lá na frente. Muito bem. Então, 9 tira 2, 7 à quarta. 6A ao cubo. Qual é o termo semelhante? 6A O ao outro 6A ao cubo. cubo. 6A ao cubo. Então, 6 mais 6, 12. Nós vamos repetir 12. E 4A ao quadrado. Tem algum termo que é semelhante a 4A ao quadrado? Tem? O 2 ao quadrado. Ah, não, tem não. Não Tem tem. não. Então, a gente vai fazer a repetição, vai escrever novamente o termo 4A ao quadrado. Certo? Olha só. Na questão C, nós temos a adição do termo A com a adição dos termos, né, de B. Então, primeiro eu vou resolver o parênteses. Eu tenho que somar o polinômio A com o polinômio B. Quando eu somo 3A ao quadrado mais 2A ao quadrado, 5A. 2A menos A vai dar A. Então, tá aqui a adição dos dois polinômios. Aí, com o resultado dessa adição, eu vou multiplicar pelo termo C. Lembrando que é um termo negativo, menos 2 vezes 5, menos 10. A vezes menos 2, menos 2. Multiplicando a parte literal, nós temos 2 mais... Cláudio, só um minutinho, vou te deixar aí como anfitriã, depois se você finalizar a aula, tá? Falou, tio Léo. Valeu. Tranquilo. A joia. Então, ó, aqui nós temos A ao quadrado e A à quarta, a gente somos dois expoentes, a primeira multiplicação, A à sexta. Expoente 1 aqui com 4 vai dar 5, ok? Questão número 4. Trabalhar o polinômio na forma reduzida.
Então, antes da adição, sempre vem a multiplicação. Então, eu vou ter que trabalhar aqui toda a multiplicação primeiro. Então, eu vou multiplicar polinômio por polinômio. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3y, 3xy, positivo. Menos y vezes x, menos xy. Menos y vezes menos 3y, menos 3y ao quadrado. Trabalhei a primeira multiplicação. Segunda multiplicação, x vezes menos x ao quadrado. X vezes 2y mais 2xy. Montei aqui um polinômio, né? Agora eu vou reduzir os termos através da adição e da subtração, agrupando os termos que são semelhantes. X ao quadrado semelhante a menos x ao quadrado. Cortei aqui, porque 1 menos 1, 0. 3xy com menos xy, 2xy. Com mais 2, 4xy. Repete o menos 3y ao quadrado, porque não possui termos semelhantes. Ok? As potências, nós vamos trabalhar, né? Olha, aqui nós temos uma potência, um cubo. Cubo é a multiplicação do termo 3 vezes. Só que para que a gente consiga fazer isso com sucesso, a gente vai primeiro trabalhar o termo elevado ao quadrado, para depois, com o resultado, trabalhar a terceira multiplicação, tá? Então, ó, 4b menos 2 vezes 4b menos 2. Primeiro eu elevo ao quadrado. Multipliquei 4 vezes 4, 16. B vezes b, b ao quadrado. 4b vezes menos 2, menos 8b. Menos 2 vezes 4b, menos 8b. Menos 2 vezes menos 2 mais 4. Encontrei. Tenho termos semelhantes, menos 8 com menos 8, que vai dar menos 16b. Encontrei aqui a redução, né, desse polinômio elevado ao quadrado. Agora, esse resultado que eu encontrei, eu vou multiplicar novamente, porque aqui está indicando que eu preciso trabalhar o cubo desse polinômio. Então, eu vou trabalhar primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, terceiro vezes o primeiro, o terceiro vezes o segundo. Trabalhei toda a multiplicação. Agora eu preciso reduzir novamente os termos que são semelhantes. Aqui nós vamos ter menos 64b ao quadrado com menos 32b ao quadrado. Outro termo semelhante, 16b com 32b. Dois números negativos, nós vamos somar, o resultado é negativo. E a quinta potência, aqui nós temos, né, que elevar ao quadrado, então é só a multiplicação entre os, né, a multiplicação entre ele mesmo, né? 3xy vezes 3xy, 3xy vezes 4z, 4z vezes 3xy, 4z vezes 4. Tá aqui, formamos o termos, agrupamos os dois termos que são semelhantes, ficamos com 3 termos, né? 12 mais 12, 24. Questão 6, a tia não pediu, né? Depois, a questão, nós estudamos a divisão entre os polinômios, que é quando a gente divide, né, ali,
A tia pediu para fazer a questão número 1. Só foi a questão número 1, né? Então, ó, aqui a tia vai falar. Depois a tia volta aqui nessa questão. A gente vai lá na sequência que não deu tempo de a gente concluir. Depois a divisão eu passo para vocês, eu encaminho para vocês essa correção dessa tarefa, tá bom? Sequência. Primeira atividade. Nós corrigimos essa atividade, pessoal? De sequência? Numérica? Não, então nós vamos analisar o padrão da sequência e completar os 3 próximos termos. Né? Na primeira sequência, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Segunda sequência, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, menos 11 e menos 13. Terceira sequência, 100, 120, 140, 160, 180, 200 e 220. Quarta sequência, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. O que nós observamos nas sequências até aqui? Nós trabalhamos a adição e a subtração. Aqui, nessa sequência, nós estamos trabalhando que operação matemática, 8º ano? Ó, 64, 32, 16, 8. Qual é a operação trabalhada aqui? Divisão. Divisão, né? Então, aqui a divisão por 2, né? Então, ó, 4, 2 e 1 é a sequência aí, né? Lembrando que nós falamos que as sequências elas podem ser infinitas, mas aqui foi definido nessa atividade somente 3 termos. Mais 1, menos 1, mais 1, menos 2, mais 2, menos 3, sequência, mais 3, menos 4, mais 4. 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos, 7 oitavos e 8 nonos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Segunda questão, um problema, a vidraçaria. O preço do metro quadrado do vidro varia de acordo com a espessura da placa. 2 milímetros, R$60, 4 milímetros, 90, 6, 120, 8, 150. O que está acontecendo? A cada 2 milímetros que é adicionado, são adicionados quantos reais ao metro quadrado? 30. Muito bem. Então, se tem 10 milímetros, 180. 12 milímetros, R$210. Ok? De sequência numérica, depois nós trabalhamos o que já conquistei. Página 89. Alguma dúvida em relação às sequências, pessoal? Não. Aqui a atividade de relacione, a primeira coluna, né? As 2 colunas. Primeira coluna tem a sequência, a fórmula geral, né? Ou seja, como que é que foi formada a nossa sequência. Então, ó, aqui ficou assim, né? Vamos fazer rápido, que nós estamos no nosso tempo. E, A, C, B e D. Na questão número 2, para escrever o termo geral que representa, né, a sequência do padrão geométrico. 5, 10, 15, 20. É 5 multiplicado por N. Alguém fez diferente essa questão? Hã? Não? Pessoal, então,
Por hoje é só, né? A tia não conseguiu finalizar aí Ficou aí algumas atividadezinhas para terminar de corrigir. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada a essas tarefas que nós não fizemos, não deu tempo de fazer a correção, só mandar uma mensagem para a tia, que a tia ajuda vocês, auxilia vocês e tira as dúvidas de vocês. Daqui a pouco eu vou lançar a nota da avaliação de vocês, tá ok? Lá no sistema vai ter a notinha da prova. E é isso. Por hoje é só. Na próxima aula nós já vamos trabalhar com o livro volume 3, tá bom? Próxima aula, livro novo. Um beijo, uma boa semana para vocês. Se cuidem. Boas atividades. Tchau, tchau, galera. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.